Importante, pouco tempo das eleições presidenciais, provavelmente o primeiro encontro dos principais candidatos. Então vamos começar chamando o candidato Geraldo Alckmin. Governador, o senhor terá 25 minutos para apresentar suas propostas a essa grande plateia. À vontade. O senhor quer falar onde o senhor preferir? Pode ser ali, pode ser... Do lado de cá. Então, o melhor ele aceitar. Muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o Robson Andrade, presidente da CNI, agradecer o convite, para mim muito honroso, agradecer a presença de cada uma e de cada um de vocês, cumprimentar o senador Anastasia, cumprimentando aqui todos os parlamentares, governador Marconi Perillo, saudando aqui todo o executivo, a deputada Sheridan Oliveira, saudando aqui todas as senhoras, as mulheres. Em nome da nossa equipe, o Pércio Arida está aqui conosco, o Leandro Piquet Carneiro, Roberto Gianetti, o embaixador Rubens Barbosa. Cumprimentar o nosso moderador, jornalista Roberto Dávila, dizer da alegria de estar com todos vocês. O diagnóstico nós já conhecemos, né? Depois de anos aí de recessão, o início de uma recuperação ainda tímida, e entendo que a próxima eleição, Robson, ela não define só os próximos 4 anos, mas ela como que define aí quase que uma geração que está por vir. O Brasil precisa trilhar o caminho da competitividade, da eficiência, de desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda. Quem ganhar a eleição vai assumir em 1º de janeiro, com o Congresso bastante ainda dividido, talvez nenhum partido tenha mais de 10% das cadeiras da Câmara Federal, com o 6º ano de déficit primário, 6º ano, a LDO prevê para o ano que vem 130 bilhões de déficit primário, 2% do PIB, que o país deve gastar a mais do que arrecada, não paga 1 centavo do serviço da dívida, 5 trilhões, 75% do PIB, a dívida pública bruta do governo geral, baixíssimos investimentos, pouquíssimos investimentos. Eu tenho viajado o Brasil todo, obras ou paralisadas ou andando a passos muito pequenos, gastos correntes crescentes, a Previdência, que há 25 anos atrás era 5,5% do PIB, hoje os gastos previdenciários ultrapassam 10% do PIB. Esse é o quadro que não é simples. O que eu acredito? Quem ganhar a eleição, eu disputei a eleição em 2006 contra o presidente Lula, a reeleição dele. Perdi a eleição no 2º turno, mas tive praticamente 40 milhões de votos. Então, quem ganhar a eleição vai ter mais de 50, 55 milhões de votos. A legitimidade disso, né? A força do voto, da democracia, ela é fundamental. E o primeiro ano, eu diria até mais, os primeiros 6 meses são essenciais para fazer as reformas que precisam ser feitas. Infelizmente, a nossa Constituição brasileira, que é avançadíssima sob o ponto de vista de direitos individuais e coletivos, ela é muito detalhista, ela é pré-queda do Muro de Berlim.
Se ela fosse poucos anos depois, ela seria outra, mas ela é pré-queda do Muro de Berlim, então ela é muito detalhada. Se pegar a reforma da Previdência, excluída aumento de alíquota previdenciária, o restante todo envolve PEC, é emenda constitucional. Então, PEC, 3/5 dos votos, 308 votos, tem que fazer de cara. Então, a nossa equipe, nós estamos trabalhando, fomos buscar os melhores economistas, profissionais, do setor produtivo, da academia, para a gente elaborar todas as reformas macro e microeconômicas. Uma já foi feita, e quero aqui destacar a importância dela, que foi a reforma trabalhista. Nós tínhamos uma lei de 1940, autárquica, de cima para baixo, sendo que hoje o grande desafio do mundo moderno é emprego. Nós temos que estimular emprego, modernizar as relações de trabalho. Então, demos um passo importante. Falta a reforma política. Há uma crise de legitimidade no Brasil, não só do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Nós temos que sentar em janeiro, os 3 poderes, e fazer um entendimento, uma união nacional, no sentido do país poder superar as suas dificuldades. Aliás, Robson Andrade, me inspirando num grande brasileiro da sua terra, das Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, quando dizia, quando pré-candidato a presidente da República, percorrerei o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, e em todas as praças públicas defenderei a união nacional, deixando de lado os pesadelos do passado. Nós temos que olhar para o futuro, né? Para frente, quais são os nossos desafios e agir rápido no sentido de superar essas dificuldades. O Brasil é um país vocacionado para crescer, vocacionado. Na década de 30 até a década de 80, foi o país que mais cresceu no mundo, 5% ao ano, durante quase 50 anos. Eu fui prefeito da minha cidade natal em 1976. No início da década de 70, o Brasil crescia 11% ao ano. Era um milagre brasileiro, 11% ao ano. A grande pergunta é, o Brasil pode voltar a crescer forte, 4%, 5% ao ano, sustentável, durante 10, 20 anos? E com isso, em quanto tempo nós dobramos a renda do brasileiro? Então, nós reunimos o time todo, nós vamos dobrar a renda do brasileiro. O que nós precisamos fazer para poder avançar? Qual é a agenda de competitividade para a gente poder trazer investimento? E aí é confiança, a economia é confiança do consumidor e do investidor. Primeira questão que eu destacaria, a questão fiscal. Não tem como empurrar mais para frente 6 anos de déficit primário. Nós estabelecemos 2 anos para zerar o déficit e vamos tentar fazê-lo antes disso. Em São Paulo, ano passado, nós não aumentamos um imposto, não criamos nada de carga tributária e fizemos um superávit primário de 5,3 bilhões de reais de superávit primário, enquanto outros estados fizeram déficits de 6 bilhões de reais. A crise foi igual para todo mundo, não foi diferente. Ajusta, 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 ajusta. Quem apaga a luz é quem paga a conta. O presidente da República tem que ser quem vai reduzir o tamanho do Estado, reduzir os gastos. Mário Covas dizia que ajuste fiscal não é uma visão economicista, ela é social, porque com conta desequilibrada não vai ter investimento, não vai ter crescimento, não vai ter emprego, e recuperar a capacidade de investimento do governo. Uma boa política fiscal, você zera o déficit, faz até superávit primário,
para não deixar a dívida crescer muito e recupera a capacidade de investimento do Estado. Nós vamos fazer uma grande reforma do Estado, reduzindo o tamanho do Estado, como fizemos em São Paulo. Aliás, um exemplo interessante. Na década de 70, sobrava dinheiro. Então, o prédio vai subindo o andar. Cada dia tem um andar novo. O custeio vai subindo. Eu fui extinguindo tudo. Fundação CEPAM, Fundação Serete, Fundap, todas elas, Sutaco. Fui fechando tudo. Não tem mais prédio, carro, diretor, energia elétrica, telefone. Você vai reduzindo tudo. Fora o programa de privatizações, que deve, daqui 90 dias, ser privatizada a última empresa nossa do setor elétrico, que é a CESP. E um grande programa de PPPs e de concessões. Uma rodovia centro-oeste ligando o Paraná até Minas Gerais, Florínea, passando por Marília, Ribeirão Preto até Igarapava, divisa com Minas, lá no Rio Grande, nós fizemos na B3, na Bolsa, tiramos exigência de atestado técnico, porque era um negócio de empreiteiras, de construtoras, você tinha que apresentar atestado técnico, sei fazer ponte, túnel, viaduto, tiramos tudo isso, ganhou um fundo de investimento, o Pátria Investimento, pagou para o governo 1,280 bilhão à vista, concessão onerosa, investe 5 bilhões de reais, 2.000 empregos, duplica 200 quilômetros de rodovia e a tarifa de pedágio da região de Ribeirão Preto caiu 25%. Porque aquela concessão de 1998, 20 anos depois, venceu agora em abril de 2018, algumas concessões, a taxa interna de retorno daquela época era 21%. Hoje é 8%, 9%. Se você relicita hoje, a tarifa despenca, porque é outra realidade. Então, e trazendo investimento, gerando emprego e movimentando a economia. Reforma política. Nós temos 35 partidos políticos. Não temos 35 ideologias. Você tem pequenas e médias empresas, mantidas na veia, com dinheiro público. Essa é a realidade. Um dia desse eu fui numa cidade, 11 cadeiras na Câmara, 11 partidos diferentes, cada um é dono de um partido. Imagine o prefeito com 11 partidos em 11. As democracias modernas no mundo inteiro, 2 a 3 partidos têm 70% dos votos da Câmara. 70%. Nós temos 25 partidos na Câmara Federal. Veja como a política piorou. Quando eu fui deputado estadual, o governador de São Paulo era o Franco Montoro. Eram 84 deputados estaduais. O nosso partido tinha 42 deputados. Você governava com um partido. O Montoro montou não um secretariado, ele montou um ministério. Tinha liberdade total de... Hoje são 94 cadeiras, aumentou 10, e nós temos 19 partidos na Assembleia de São Paulo. Isso é no Brasil inteiro. Então, já vai ter uma coisa boa que o Congresso fez, que na próxima eleição municipal está proibido coligação proporcional. Então, já vai reduzir o número de partidos. Nós defendemos mudar o critério de escolha. Hoje você pode ser eleito deputado no estado inteiro. Campanha de deputado é como de governador. Minas Gerais, Anastasia, 853 municípios. Como é que uma pessoa faz campanha em 853 cidades? Então, o voto ou é distrital misto, porque esse modelo exacerba o corporativismo. Corporativismo. Um dia desse eu fui a Porto Alegre, e aí surgiu o negócio do novo. Não, mas agora todo mundo quer o novo. Falei, o que é o novo? O novo é a idade, é ter 30 anos, não ter 60, 70. O que é o novo? É nunca ter disputado uma eleição? O que é o novo? Não ter nenhuma experiência da administração pública ou
privado, o que é esse novo? Falei, o novo no Brasil é defender o interesse coletivo, o bem comum, que é órfão todo dia. Cada um vai lá, pega um pedaço maior que o outro, e o conjunto vai enfraquecendo. Eu quero ser presidente para mudar, coragem para enfrentar corporações e recuperar o coletivo. E o Brasil tem tudo para se recuperar com uma boa agenda de reformas. Reforma política, reforma trabalhista já ocorreu, reforma previdenciária. Expectativa de vida no Brasil em 1940 era 43 anos de idade. Nós melhoramos muito. O Brasil era um país pobre. Hoje somos um país de renda média. A mortalidade infantil no Brasil era 140. Hoje São Paulo é 11. Daqui a pouco vai ser um dígito. Europa. Expectativa de vida média era 43 anos de idade. Hoje é 75, alguns estados 77, quem passa dos 30 é bem mais de 80, porque você sai da vulnerabilidade juvenil. E não há menor sentido em ter dois regimes de previdência. O trabalhador da indústria, da metalurgia, metalmecânica, alimentos, química, todas as áreas, da agricultura, do comércio, a média de aposentadoria é R$ 1.391. Ele vai ter que viver até morrer com R$ 1.391. E ninguém passa de R$ 5.000. O setor público federal pode escolher. Tem média de 8, 17 e 27 mil reais de média. E eu já fiz a reforma em São Paulo em 2011. Assumi em 2011, mandei o projeto, a Assembleia aprovou o projeto. Lá, todo mundo que entrou de lá para cá é teto do INSS, 5 mil. Acima disso é Previcom. Já foi implantada a Previdência Complementar, é o melhor rendimento das previdências estaduais públicas, não é benefício definido, é contribuição definida. Déficit zero, capitalização individual. Põe um, eu ponho um. Põe um, eu ponho um. Lá na frente calcula quanto complementa a aposentadoria. Hoje o déficit é 18,5 bilhões. Pior que é, crescente. Isso é no Brasil inteiro. Então a reforma é para ontem. Fazê-la rapidamente, tudo no primeiro semestre do ano que vem. Quanto mais rápido a gente fizer, mais nós recuperamos confiança. Sobra dinheiro no mundo, há grande liquidez internacional e com bons projetos nós vamos trazer muito investimento, para o Brasil. Reforma tributária, simplificar o modelo tributário. Nós temos um verdadeiro manicômio tributário. Uma vez eu fui à Angra dos Reis visitar a usina nuclear e saindo de lá, passei por uma mansão maravilhosa. Aí perguntei para a pessoa que estava comigo, que era de lá, quem é o banqueiro feliz, dono deste paraíso terrestre? Ele falou, não, doutor Geraldo, não é banqueiro, é advogado, tributarista. Né? É o paraíso dos advogados tributaristas. Tal é a complexidade desse emaranhado. 5 tributos, IPI, ISS, ICMS, 2 contribuições, PIS e COFINS, no mundo inteiro é um IVA, um imposto de valor agregado. Faz uma transição ano a ano e você simplifica o modelo tributário. E tendo um modelo tributário melhor, é possível ir reduzindo a carga tributária. E quero dizer aqui para vocês, Robson Andrade, que eu vou reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, imposto corporativo. Veja que os Estados Unidos, o presidente Trump reduziu
o imposto corporativo, o imposto de renda da pessoa jurídica. Nós temos que estimular novos investimentos. Venha para cá, invista aqui, estimular as empresas a reinvestirem no seu negócio. Na hora que diminui o imposto corporativo, o imposto de renda, nós vamos estimular as empresas para que invistam no seu negócio, ele cresça, ele prospere, ele ganhe escala. E quem vai ser beneficiado vai ser Dona Maria, seu José, com produtos de melhor qualidade, mais barato, em benefício da população. Abertura comercial. Aliás, vi o documento da CNI sobre a questão de serviços, né? Estimulando importação e exportação. Serviço hoje é essencial para a indústria. E não só a questão tributária, mas também de regulação, com abertura, com uma agenda de competitividade, reduzindo, melhorando a parte tributária, infraestrutura e logística, desburocratização. Nós temos uma cultura cartorial. Eu era prefeito em Pinda, a Vilares, do Dr. Paulo Dietrich Vilares, o Luiz Dumont Vilares, montou lá uma grande siderúrgica, a Vibasa, a indústria de base. Pegou fogo um dia lá, teve um problema no canteiro de obras, estava em obras, siderurgia. Eu era prefeito, fui lá. E tinha um monte de Kombi, de abreografia, e pegou fogo nas Kombis todas lá. Aí eu encontrei no chão um raio-x de tórax, uma abreografiazinha. Peguei, levei e pedi para o professor de pneumologia da Faculdade de Medicina que analisasse para mim aquele pulmão. Aí ele me ligou 2 dias depois e falou: doutor Geraldo, isso é brincadeira, né? Porque não dá para ver nada no negocinho daquele tamanho. A não ser que o cara tenha um buraco no pulmão desse tamanho, ele não precisa fazer a abreografia, ele já morreu, né? Mas você, para ter carteira assinada, você tinha que ir lá, irradiar, pegar o selo, carimbar, para poder registrar a carteira. É uma cultura cartorial. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou em dezembro um projeto de lei, por unanimidade, segunda-feira sem carne. Que a lei tem que ver com o direito das pessoas? Eu vetei a lei imediatamente. Me perguntaram: por que o senhor vetou? Falei: olha, para mim segunda-feira sem carne até não é tão problemático, mas o problema é o precedente, que aí vai ter terça sem café, sexta sem chope, né? Um precedente gravíssimo. Tem 25 mil projetos na Câmara Federal, a maior parte criando regra, mudando regra, criando custo, criando norma. Impressionante. Nós temos que mudar essa cultura. Vamos confiar, desregulamentar, simplificar, desburocratizar fortemente a nossa economia. E acordos comerciais. Vou, Robson Andrade, defender o produto brasileiro, porque nós estamos defendendo o emprego. Esse é o desafio do mundo moderno, não é só nosso, não. É no mundo inteiro, porque a tecnologia, ela lhe permite ter uma produção maior com menos gente. Então, nós temos que focar um olho na inovação, um olho na questão social. Não tem também economia moderna que haja consumo sem salário. As pessoas precisam ter salário, nós temos que ter um foco também na questão do emprego. E aí o comércio exterior, nós temos 3% da economia do mundo e 1,1%, 1,2% do comércio exterior. Uma ação diplomática, tenho conversado muito com o persuarido embaixador Rubens Barbosa, acordos comerciais, nós vamos defender o produto brasileiro por terra, mar e ar, no momento que o mundo está tendo um ataque de protecionismo equivocado, mas é um fato de realidade o protecionismo. Vamos defender com firmeza o produto brasileiro
e estabelecer um grande trabalho para poder conquistar mercado. Acordos comerciais que estão caminhando, que precisam ser acelerados, como o do Mercosul, com a União Europeia, com o Canadá, com o Japão, e pretendo abrir uma nova negociação com os países do Pacífico, do TPP, os 11 países, para a gente poder dar um outro avanço no sentido do comércio exterior, uma política internacional voltada especificamente à conquista de mercado e a gente poder expandir a nossa atividade. Quero, respeitando o tempo, encerrar dizendo que o Papa Paulo VI dizia que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Você não tem paz verdadeira se não for fruto de oportunidade para as pessoas. Essa é a verdadeira paz. O governo não cria emprego. O governo tem que criar um ambiente estimulador da atividade empreendedora, gerando emprego e renda. Parabéns, governador, pelas suas palavras. Agora existem 3 perguntas de empresários que o Ximenes vai fazer ao senhor. A primeira pergunta é de Pedro Wonczowski, presidente do Conselho de Administração do Grupo Ultra, presidente do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação, Embrap, e presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, IED. O empresário Pedro Wonczowski, por problemas pessoais, não pôde comparecer nesta manhã. Vou à leitura da pergunta. A produtividade é uma questão central para a indústria brasileira. Há várias explicações para a baixa produtividade. A inovação é um dos caminhos para aumentá-la. Os países que concorrem com o Brasil estão em acelerado processo de modernização. Qual a sua visão sobre o problema de baixa produtividade? Qual o papel da inovação? Qual a sua visão sobre o papel do Estado para apoiar o aumento da produtividade e inovação nas empresas? Olha, agradecer ao Pedro pela pergunta e destacar a questão da educação. E aí vem uma reflexão que eu deixo aqui para vocês. Há uma tendência muito de educação de 3º grau. Então, todo mundo discute muito, universidade, faculdade, mas os estudos mostram que a educação básica, ela é central. Educação básica, infantil, 0 a 5 anos, a criança que faz a EMEI, ela já entra no 1º ano praticamente alfabetizada, ensino fundamental e ensino médio e técnico, que é a educação básica. Os estudos mostram que se o país, a sua educação básica, subir 50 pontos no PISA, o PISA é o exame internacional sobre educação básica no mundo, se ele subir, são 3 provas, leitura e interpretação de texto, matemática e ciências. Se subir 50 pontos, o Brasil terá 1% a mais no PIB, pelos ganhos de produtividade permanentemente. Então, nós estabelecemos uma meta. Tudo que nós estamos fazendo, em termos de programa, de propostas, estamos fazendo uma agenda. No 1º ano, qual o dever? O que tem que ser feito? No 2º ano, no 3º ano, no 4º ano. Então, a nossa meta é subir 50 pontos no PISA, e aí teremos 1% no ganho de produtividade. A outra é pesquisa e desenvolvimento. O governo deve fazê-lo, tem instrumentos para isso, aliás, não só o federal, mas também os estados. Em São Paulo, nós temos a FAPESP, investimos 1% do ICMS só em pesquisa e desenvolvimento, inovação. Sempre brigamos no bom sentido de que seja muito próximo do setor produtivo,
não seja só pesquisa acadêmica, mas pesquisa muito focada junto com o setor produtivo, estímulos de natureza tributária, parcerias, parques tecnológicos, aproximar, né, o setor produtivo da universidade, da academia, laboratórios, enfim, você tem toda uma agenda no sentido de podermos avançar na questão da produtividade. Reduzir custos, a simplificação tributária, logística e infraestrutura num país continental como é o Brasil, país de dimensões continentais, passa por portos, né, eficiência dos portos, ferrovia, rodovias, hidrovias, dutovias, a gente poder ter um ganho de eficiência, de produtividade, reduzir custo do Brasil, reformas macro, custo do dinheiro. Por que o spread bancário é 4 vezes o mundo? 4. Por quê? Economia de mercado, o que cabe ao governo é garantir competição leal. Compete, ganha a população. Nós temos um modelo concentrado. Enquanto os Estados Unidos tem 5.000 bancos, nós temos 30, 40. Então, modelo concentrado, que precisa ser, abrir mais a regulamentação, trazer mais players, outras formas de crédito, fortalecer mercado de capitais, cooperativas de crédito, fintechs, lei geral de garantias, crédito positivo, como está sendo votado no Congresso Nacional, enfim, não tem uma medida, uma bala de prata, mas um conjunto de medidas que vão melhorar a produtividade. As empresas são têm boa produtividade nas suas atividades, mas tem o Brasil com baixa competitividade. Há um princípio em medicina que diz: sublata causa, toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Nós temos que agir mais nas causas dos nossos problemas para poder ter os resultados que a população espera. Agradecemos a resposta do candidato Geraldo Alckmin. Partimos agora para a segunda pergunta. Convido o senhor Francisco de Assis Benevides Gadelha, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, para a sua pergunta. Pré-candidato Geraldo Alckmin, presidente Robson Andrade, apresentador e mediador Roberto Dávila, meus caros empresários, presidentes de sindicato, presidentes de federações de indústria, meus senhores e minhas senhoras. Senhor presidenciável, eu formatei uma pergunta sintética para que ela se inserisse pausadamente dentro do espaço que me foi conseguido e também esperando uma resposta cristalina, de modo a sensibilizar, a clarear o sentimento de todos, de toda a diversidade brasileira. Sabemos que o Brasil é o 15º colocado entre 18 países no fator peso dos produtos. Além disso, há também uma enorme complexidade em nosso sistema tributário. O Brasil consome 2.000 horas para pagamento de impostos. Em caso bastante peculiar, possui 8 tributos que incidem sobre a circulação de bens e serviços, gerando enorme burocracia, perda de competitividade à indústria, às empresas e sérias distorções fiscais entre os estados. Nesse particular, a circulação de bens e serviços
Destacamos a ultrapassada tributação mista entre origem e destino e o uso excessivo de substituição tributária. Assim, o mapa estratégico da indústria estabeleceu como premissas, dentre outras, reduzir até 2022 para o máximo 2 o número de tributos sobre a circulação de bens e serviços. 2. Trabalhar para a unificação nacional da legislação do ICMS com transferência de tributação para o estado de destino. A criação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, com tributação no estado de destino, reduzirá as disputas judiciais em 80%, diminuirá a sonegação fiscal estimada em 460 bilhões de cruzeiros por ano e não prejudicará a arrecadação dos estados em virtude de sua implantação gradativa e compensada. O diálogo está bastante avançado, inclusive nos maiores estados do país. Dito isso, pergunto-lhe, não é chegado o momento de o Brasil modernizar-se, criando de uma vez por todas um imposto unificado para a circulação de bens e serviços com cobrança no estado de destino? Qual é a sua proposta para essa questão essencial? Muito obrigado. Agradecer ao Francisco Gadelha e dizer que a simplificação tributária, a reforma tributária, é uma das principais. Há um estudo do professor Bernardo Api que mostra que uma boa simplificação tributária pode, num prazo de em torno de 10 anos, a gente ter quase 1% do PIB de ganho do crescimento da economia brasileira. Não é fácil, porque o Brasil é um país federativo, né? Então você tem, a federação é sempre mais complexa, mas com boa capacidade de negociação é possível, sim, fazer a simplificação e implantar o IVA. O IVA, o grande, vai fazer justiça com a indústria, Robson Andrade, porque a indústria é a mais tributada. Ela tem 11% do PIB e paga quase 30% de imposto. Ela é super tributada. Então, o IVA dilui mais na cadeia. E ela beneficia novamente a indústria, porque ela diminui ou elimina o acúmulo de crédito na exportação. E aí você não acumula crédito na exportação. Você vai dar um empurrão na exportação brasileira essencial. A questão da origem do destino, no governo até anterior, havia um estudo de reforma só do ICMS. Quando você sai da origem para o destino, que é o mais adequado, porque é um imposto de consumo, e se é um imposto de consumo, ele está na ponta, não na origem, alguém perde e alguém ganha. Então, quem ganha, estou muito feliz, quem perde, como é que faz? Então, faria uma escadinha, você ia fazendo ano a ano essa mudança da origem para o destino. E o dinheiro da repatriação, que estava lá fora, o dinheiro do imposto redistribuía pelo FPM para os municípios e pelo FPE para os estados. Mas a multa do dinheiro da repatriação lá de fora ficaria para um fundo de compensação para as perdas da simplificação tributária para quem perde da origem para o destino. Acontece que nós vivemos um imediatismo impressionante. O Brasil precisa recuperar planejamento e fazer coisas de curto, médio e longo prazo. Mas o imediatismo fez o quê? Passou a mão no dinheiro da multa também.
e distribuiu tudo. Aí ficou sem o fundo de compensação. Qual o caminho que eu vejo? Nós podemos dar um passo melhor, não só o ICMS, mas juntar os 5 num IVA. E a ideia não é tirar de um para dar para outro. Esse não é o objetivo. Olha, vou tomar daqui para passar para lá. Mas é você ter ganho de eficiência na economia. E você simplificar, ter ganho de eficiência e poder avançar. Então, não tem a menor dúvida. Imposto de consumo, ele precisa estar na ponta. Então, o IVA vai trazer vários benefícios. E ele deve buscar uma neutralidade do ponto de vista federativo. Ou seja, a ideia é graduar. Você vai fazendo ano a ano, não faz de uma vez só, você faz ano a ano, graduando para não criar grandes desequilíbrios e trazendo os benefícios que o Francisco Gadelha bem enumerou. Inclusive, eu acho até que pode, com carga tributária menor, não ter perda de arrecadação, porque o sistema atual estimula muito a judicialização e fica uma fortuna aí nos tribunais e ainda causando uma insegurança. O Delfim Neto brincava de que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde o passado é imprevisível, Então, acho que nós vamos ter vários benefícios. E eu diria que a simplificação tributária, ela é central para a gente poder avançar. Agradecemos ao candidato pela sua resposta. Conforme normas estabelecidas para o diálogo da indústria com os candidatos à presidência da República, 2 perguntas foram geradas pelos empresários e a terceira pergunta será escolhida pela plateia. Anexada à cadeira dos senhores e senhoras, existe um aparelhinho. Nós agora projetaremos 3 opções de perguntas em que os senhores poderão escolher a opção A, B ou C. Aperte uma vez a opção desejada e seu voto será computado. Vocês terão 30 segundos para escolher a alternativa desejada. Caso queira mudar de opção, basta apertar novamente e será computada a última resposta dentro do tempo. Farei a leitura das opções. Pergunta de número 3. As empresas têm se queixado da crescente insegurança jurídica do país. Qual a sua visão? Por que esse problema tem se agravado? Como esse problema será enfrentado em seu governo? B. A participação do comércio exterior é reduzida na economia brasileira. Como aumentar essa participação? Como o Brasil pode aumentar a sua presença nas cadeias globais de valor? Opção C. Há consenso quanto ao expressivo peso do spread bancário no custo do crédito tomado no Brasil, tanto pelos consumidores como pelas empresas. Qual a sua visão sobre esse problema? Quais as propostas? As senhoras e senhores podem escolher a opção A, B ou C. Em 30 segundos, teremos a opção escolhida pela plateia. Atenção. A opção A foi a escolhida. As empresas têm se queixado da crescente insegurança jurídica do país. Qual a sua visão? Por que esse problema tem se agravado? Como esse problema será enfrentado em seu governo? O candidato terá 5 minutos para a resposta. Escolheram a mais difícil, Olha, não há dúvida, esse é um grande problema. Eu diria que segurança jurídica e segurança pública, até junto também. Segurança jurídica passa pela questão dos 3 poderes, por isso quando comecei ali, eu coloquei que há uma crise de legitimidade e um problema nos 3 poderes. Nós precisamos sentar
os três poderes, para buscar aí um entendimento melhor. Montesquieu, na tripartição clássica dos poderes, diz que os poderes são independentes, mas devem ser harmônicos. Há vazio legislativo. O senador Antônio Anastasia, grande governador de Minas Gerais, com a experiência do executivo e com a formação sólida jurídica, até apresentou um projeto de lei no sentido, e foi promulgado, foi aprovado, com alguns vetos, que acho até que não deveriam ter ocorrido, mas veio no caminho correto de trazermos mais segurança jurídica. A outra, nós temos um excesso de judicialização. Há um excesso de judicialização. O ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Nalini, Renato Nalini, dizia: o Brasil passa de 100 milhões de processos. É o país litigando. O Brasil vai acabar num grande tribunal, né? Eu diria o seguinte também: hoje a fila no Brasil para reclamar é 1 quilômetro, para fiscalizar 2 quilômetros, mas para trabalhar vai faltar gente, porque não é o país dos resultados, é da regra. Nós precisamos ter uma outra cultura, uma outra mentalidade. Como diminuir a judicialização? Ter mais juntas de conciliação, buscar mais conciliação para evitar que chegue no judiciário. E, de outro lado, também, as decisões serem mais céleres, porque quando você tem uma decisão muito tempo depois do fato ocorrido, é difícil até de modular essa decisão. Então, eu diria que legislação, no sentido de não deixar vazios, não deixar espaço para que você tenha interpretações, né? Respeito à decisão já ocorrida, né? Você ter uma regra, não ter mudanças também tão rápidas e sem avaliar o impacto econômico dessas mudanças. Vou dar um exemplo aqui de médico da saúde. Drauzio Varela diz: olha, devia ter nas faculdades de medicina um curso de economia, porque precisa ter quem está prescrevendo, quem está fazendo, tal, ter um mínimo quanto custam as coisas. Quer dizer, é importante. E veja, até nesta área, só o Estado de São Paulo gastou, ano passado, 1,2 bilhão de judicialização. Com 1,2 bilhão, nós teríamos resolvido o problema de todas as santas casas de misericórdia do Estado de São Paulo, investindo muito melhor. Um outro aspecto também de segurança jurídica é bom marco regulatório e agências de Estado não partidarizadas. Eu vou fazer uma ferrovia, vou fazer um investimento, seja no setor elétrico, seja saneamento, seja petróleo, seja logística. Eu preciso ter um bom marco regulatório e agências a 1.000 quilômetros de distância de partido político. O governo, quem ganhou, governe bem, pegue os seus melhores quadros. A agência não, a agência é de Estado. Ela ultrapassa o mandato daquele partido político que ganhou a eleição. Ela é de Estado. Então, a segurança jurídica, o marco regulatório e agências extremamente profissionalizadas também vão trazer uma grande contribuição. Governador, muito obrigado. Impressionado com a sua disciplina, o senhor não passou um segundo do seu tempo em nenhum momento. O senhor tem mais 5 minutos para as considerações finais. Ok. Eu aprendi com o doutor Enéas,
eu participei de uns debates. O Enéas tinha, embora médico, meu colega, ele tinha uma regra militar. Contam que ele ia dar aula de eletrocardiografia em São Paulo, de pós-graduação, para os médicos cardiologistas, e ele ficava na porta da sala de aula, olhando o relógio. A hora que dava 7 horas, ele entrava. Aí, depois, na hora de encerrar, naquele tempo tinha giz e lousa. Ficava com o giz, a hora que dava 10 horas, ele soltava o giz. Era uma coisa militar, né? Disciplina é importante, né? Disciplina é coisa séria. Mas agradecer muito, viu, Robson Andrade, essa oportunidade de estar com vocês. Pararam seus afazeres, seus negócios, até o tempo da família, para vir aqui. Meu pai dizia que na vida não basta viver, é necessário conviver e participar, né? Conviver e participar. O associativismo, a participação de todos vocês é um grande exemplo, né? De conviver e participar. E o Brasil está precisando de todos nós. Ninguém perguntou aqui, vocês são muito fidalgos, mas o doutor Geraldo tem chance de ganhar a eleição? E eu quero, embora vocês não tenham perguntado, dizer que vou ganhar a eleição para mudar esse país, A eleição só vai começar depois do horário do rádio e da televisão, que é 31 de agosto. A eleição vai ser curta. Ótimo, é bom eleição curta, não precisa ter um ano de campanha eleitoral, não tem sentido. Aí sim o voto se define. A última eleição no Brasil foi Tocantins, agora, o mês passado. Há uma semana, não é 3 meses antes, não é 3 meses antes, Robson. Uma semana antes, estava em primeiro lugar o ex-prefeito da capital. E, em segundo lugar, uma senadora da República, aliás, ambos de grande valor. Nenhum dos dois foi para o segundo turno. Estava no primeiro e segundo, nem para o segundo turno foram. Então, tudo até agora é recall, é nível de conhecimento. Eu já ouvi falar os argumentos da eleição, o debate, o sofrimento do povo brasileiro foi muito grande. Talvez, desde o pós-guerra, nós não tenhamos tido uma perda tão grande de renda no Brasil. Uma perda tão grande. Nós estamos trabalhando só para recuperar o que perdeu. Eu estive lá entregando uma linha de trem em São Paulo, em Guarulhos, lá no aeroporto de Cumbica. E aí o presidente da concessionária, GRU Airport, ele falou, olha, eu acho que nós vamos chegar no final do ano a 40 milhões de passageiros aqui no aeroporto de Cumbica. Eu falei, pô, que beleza. Ele falou, estamos voltando o que era 2013. Tudo que crescer é para voltar ao que era 2013. Aliás, tem um dado bom, a indústria tem 30%, 40% de ociosidade. Se a gente retomar a atividade econômica rápida, você tem uma resposta extraordinariamente rápida. O Brasil também responde rápido, né, às medidas positivas. Economia também é com psicologia, né? Se você confia, a coisa vai, você vai ter investimento. Nós temos baixa poupança interna, precisamos de investimento, acertar as contas públicas. E, finalmente, queria dizer uma palavrinha do que nós já fizemos. Na política, entre o falar e o fazer, tem um abismo, é uma distância gigantesca. Nós fizemos o ajuste fiscal em São Paulo. Nós reduzimos o tamanho do Estado. Nós investimos, tem investimento no Estado inteiro. Segurança pública, saímos de 13 mil assassinatos para 3.503 o ano passado. 8 por 100 mil
habitantes. Mas quero, respeitando rigorosamente o tempo, agradecer muitíssimo o convite e a alegria de estar aqui com todos vocês. Muito, muito obrigado. Diálogo da indústria com os candidatos à presidência da República. Gostaria de solicitar a todos que permaneçam em seus lugares. Daqui a pouquinho tem